Então, você me pediu como se torna o resultado de cada uma das votações do plenário ao corrigir os erros contidos nas listas nominativas do DANC, isto é, ao adicionar os votos que aparecem na folha de votação e não mais os votos indicados no DANC. Será que estas correções invertem o resultado de algumas votações? Será que houve matérias em votação que foram rejeitadas em função das proporções de votos sim, de votos não e de abstenção nas listas nominativas do DANC, enquanto, na verdade, estas matérias teriam sido aceitadas em função das proporções de votos sim, de votos não e de abstenção nas listas nominativas das folhas de votação? E de uma maneira recíproca, será que matérias aceitadas em função dos votos das listas nominativas do DANC foram, na verdade, rejeitadas? Então, você pode dormir tranquilo, mesmo ao corrigir os erros do DANC. O resultado final não muda. O que foi considerado rejeitado no DANC foi efetivamente rejeitado pelo plenário ao contabilizar os votos indicados pelas folhas de votação. E o que foi aprovado no DANC foi efetivamente aprovado pelo plenário. Os erros cometidos foram sem consequência. Nós podemos ser felizes disso, pois imagina a importância do escândalo se não fosse o caso. Tudo bem, mas como explicar estas centenas de erros no DANC? Tem a ver com a divisão do trabalho que existia naquela época na gráfica do Senado, isto é, no órgão encarregado de organizar e imprimir o diário da Assembleia Nacional Constituinte. Em 88, não havia possibilidade técnica de mandar diretamente os dados do painel de votação eletrônico na gráfica do Senado. O procedimento era o seguinte: as folhas de votação eram levadas na gráfica e aí funcionários da gráfica digitavam um por um o nome dos constituintes e depois o voto de cada um deles. Trata-se de um trabalho sem charme, repetitivo e que exige muita concentração. Assim, por vezes, eles se enganaram sim. Digitaram, por exemplo, sim, enquanto era necessário digitar não. Estes erros são involuntários. Eu penso que eles não são sinal nem fruto de uma corrupção. Por quê? Principalmente por duas razões. A primeira é que o tema de cada votação problemática é geralmente sem laço direito, como o perfil dos constituintes cujo voto foi mal digitado no DANC. A segunda é que os nomes dos constituintes cujo voto no DANC não é correto são raramente os mesmos de uma votação problemática a uma outra. Ora, vamos supor que um deputado quer modificar no DANC seu voto e organiza a corrupção do funcionário da Câmara, o funcionário da gráfica do Senado. Se este deputado faz isso uma vez, ele vai ser tentado de fazê-lo outras vezes. Ora, o nome dos constituintes pelos quais há erros de digitação são quase sempre diferentes de uma votação problemática a uma outra. Por consequência, não acredito na possibilidade de corrupção. Concluindo, não somente fui impressionado quando descobri a quantidade de erros no DANC, ao cerca de 40% das listas nominativas contêm erros. Não somente fui impressionado quando descobri os erros, mas fui também impressionado, e estou até hoje, pelo fato de que nenhum senador ou constituinte reclamou.
apesar que votos foram invertidos com frequência em tal lista nominativa do DONC. A administração da Câmara e do Senado recebeu nenhuma reclamação em relação a estes erros durante a Constituinte, nem mesmo depois. Como você explica que nenhum constituinte reclamou desses erros antes? Os constituintes não imaginavam que o diário poderia errar. Era a este ponto. Eles superestimavam a confiabilidade do DONC e o sério do know-how, o saber fazer, da gráfica do Senado. Além disso, por que um deputado, por que um senador, por que um assessor de deputado ou de senador perderia tempo a verificar que o voto indicado no DONC corresponde bem ao voto emitido no plenário? Os constituintes não têm tempo para olhar atrás. Eles se preocupam das próximas votações, das próximas lutas e brigas políticas. É o futuro, principalmente a curto prazo, que preocupa e obceca os constituintes. Não as batalhas do dia anterior, ainda menos um conjunto de páginas imprimida pela gráfica e que nenhum jornalista ou leitor vai ler ou consultar em detalhe. Só um cientista apaixonado pela Constituinte vai consagrar horas a ver se as listas de votação do DONC são confiáveis ou não. Quando você descobriu que elas não eram confiáveis? Em 2001, 2001. Logo depois avisei o secretário-geral da mesa, o Dr. Mozart, e que na Constituinte era o secretário adjunto da mesa, isto é, o colaborador direito de Paulo Afonso. O Mozart foi como você. Eu, muito surpreendido. Mas ele ficou bem tranquilizado quando eu falei a ele que os erros não eram suficientes para inverter o resultado real das votações problemáticas. Na minha opinião, a presença de tantos erros e a total ausência de reação da parte dos constituintes e da própria administração da Constituinte em 88 provém do fato que a intensidade dos trabalhos exigida pela redação da Constituição a promulgar não permitia um percurso sem falhas. Nunca antes e depois da Constituinte, a administração da Câmara e do Senado, os deputados e os senadores trabalharam tanto e durante meses consecutivos. Neste contexto, seria um milagre se nenhum erro tivesse sido cometido.